Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, tá? Estamos aqui falando sobre segurança pública, parte 3. O candidato Jair Bolsonaro, deputado federal há 28 anos, prega a mesma política de segurança da ditadura militar. Bandido bom é bandido morto, que nunca resolveu o problema de segurança no Brasil e sempre só agravou a criminalidade e a corrupção em todas as esferas públicas brasileiras. Vamos lá, então. Bom, essa não tem nenhuma novidade, é a política de segurança que já se faz oficiosamente. Ou seja, a sociedade já permite que milícias matem indiscriminadamente bandidos, isso acontece, né? Mas como veremos aqui, são duas faces de uma mesma moeda. Bandido, milícia, né? Ninguém pode ser autorizado a agir fora da lei. A única forma de você, brasileiro, ter segurança é o império da lei, que todos respeitem a lei, inclusive as polícias, todas as polícias. Sabemos que tem muitos policiais, verdadeiros heróis da nação brasileira, cumpridores do seu dever, honestos e honrados, mas sabemos aqueles que se apropriam da função pública e fazem aquilo um negócio dele, vão formar milícias e agir fora da lei, né? Então, sendo uma política já praticada, bandido bom é bandido morto, porque o certo é bandido bom é bandido processado, julgado e preso. Este é o certo. E cumprindo sua pena integral. E não o bandido que paga propina para ser solto. Não é isso? Porque se você autoriza o policial, o juiz a agir fora da lei, ele obviamente que vai agir para encher o próprio bolso. Vai se corromper. Como vemos no caso do narco, da série Narcos na Colômbia, como vemos aqui no filme, né, Tropa de Elite. Se o policial acha que ele está autorizado a agir fora da lei, se o político acha que ele está autorizado a agir fora da lei, ele vira um bandido, um corrupto. É isso que acontece. Então temos que lutar pelo império da lei, para que todos cumpram a lei. Bandido bom é bandido processado, julgado, se condenado, preso e que cumpra rigorosamente a pena que lhe foi imposta. Vamos lá, então se já é essa calamidade a segurança pública no Brasil, imagine se vence o candidato a ditador Jair Bolsonaro, né? Se você votar nele é capaz de você nunca mais votar na sua vida, porque ele vai instaurar a ditadura no Brasil. Isso não sou eu que está dizendo, é ele que diz que ele é favorável à ditadura. É isso, ele vai transformar essa política em política oficial. O policial vai poder matar indiscriminadamente quem ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser. Então você acha que ele vai proteger a sociedade ou ele vai se corromper, como mostra lá na série do Narcos, no filme Tropa de Elite? Então, isto não vai acontecer. Você acreditar nisso é o mesmo que você acreditar que o Papai Noel vai deixar um presente no sapatinho, na janela, que você colocou para o Papai Noel botar o presente lá para sua filha. Então, é claro que você não acredita nisso. Você só precisa ser informado e aqui no nosso canal você vai ser informado. Então, essa política de direitos humanos é proteger bandido? Não. O cidadão de bem prega o respeito aos direitos humanos. Os bandidos é que pregam a violação dos direitos humanos, porque aí eles podem se corromper à vontade. Eles se justificam como corruptos, né? E se justificando como corruptos, eles começam a cometer crimes. Então ele deixa de ser um policial, um servidor público, você vai dar na delegacia, ele não está nem aí para você, ele não te atende, porque ele virou um miliciano, um corrupto e ele cuida do negócio dele. Se você pagar, ele vai fazer alguma coisa para você, como também mostra no
filme Tropa de Elite, já falamos sobre isso. Vamos imaginar, né? Como se fala aí as denúncias que o candidato do Bolsonaro, deputado há 28 anos, tem denúncias que ele anda acompanhado de milícias, de milicianos. Vamos supor que uma senhora encontre um miliciano desse que acompanha o Jair Bolsonaro. Né? Se essa senhora, seu policial, o senhor me ajuda aqui a carregar as compras? Ou a senhora peça, o senhor me ajuda aqui a atravessar a rua? Se ele se achar uma autoridade, vamos supor que ele é um soldado, ele se acha uma autoridade. Não é. Se ele é um soldado da PM, a autoridade é o delegado, não é ele. Vamos supor que ele se acha uma autoridade e se sentiu desacatado pela senhora. Né? Ele pode até dar uma bronca naquela senhora, ou dizer esteja preso, coisa pior, como nós temos relatos aí até de violência praticada contra o cidadão de bem. Né, por esse tipo de policial, que felizmente é uma minoria, na verdade, a maioria é cumpridora das suas obrigações, se vê como um servidor público, mas tem que ser todos, seja policial, seja juiz, seja político, todos são servidores públicos ou agentes públicos e tem que obedecer à lei. Eles não estão fazendo favor em servir a população. Por exemplo, na Inglaterra, onde o policial se vê como um servidor público, se uma senhora pedir ele para ajudar as compras, ele prontamente vai auxiliar a senhora a carregar as compras ou auxiliá-la a atravessar uma rua, porque ele se vê como um servidor público, né, e não se sentirá ofendido. Né? Então, a milícia é um negócio de parte da polícia que se corrompeu. É isso que a sociedade precisa compreender. Não é a polícia boa que vai proteger o cidadão de bem. A polícia boa é a polícia que é o servidor público, que trabalha com o espírito público. Ainda temos muitos policiais assim, mas temos que lutar para que sejam todos policiais assim, né? Servidores públicos, cumpridores das suas obrigações públicas. Então, milícia e criminalidade, como você vê em Narcos, como você vê em Tropa de Elite, são os dois lados de uma mesma moeda. Um não vive sem o outro. O Brasil já autoriza ao bandido bom ao bandido morto. Então, por que as milícias já não mataram todos os bandidos no Brasil? Né? Porque isso nunca vai acontecer, não é? São dois lados de uma mesma moeda, um precisa do outro. Se a polícia não tiver o bandido, como ela vai extorquir os comerciantes? Né? Como ela vai extorquir a boca de fumo? Como é que ela vai pegar lá o rachide dela na boca do fumo, o 50-50 dela na boca do fumo? Isso não é o que estou dizendo. Você viu no filme Tropa de Elite, não é verdade? Então, a milícia vai matar o bandido se receber a propina para isso. Né? Ela vai lá estourar a boca do fumo se o boca do fumo não pagou a parte dela ali, né? Então, essa que é a realidade. O juiz justiceiro cuida do negócio dele, a polícia miliciana cuida do negócio dele. Né? Da mesma forma que o policial miliciano cuida do negócio dele, o juiz justiceiro cuida do negócio dele. Ele dá a sentença absolvendo, se ele recebe a propina para absolver o bandido. Ele dá a sentença condenando, ele, né, não recebeu a propina para absolver o bandido. Se ele apropria do cargo público para interesse pessoal, ele dá a sentença para condenar o político do partido que é inimigo dele. Ele dá a sentença para absolver o político que é do partido dele. Então, isso ele está apropriando da função pública, né, cometendo o crime de prevaricação, o juiz justiceiro. No Brasil,
ocorreram só no ano de 2018 62.500 homicídios. O Brasil bate recorde de violência. No ranking dos direitos humanos, o Brasil ocupa a posição de 106 num total de 163 países. Por quê? No Brasil, os mocinhos são transformados em bandidos e os bandidos, esses que falam bandido bom é bandido morto, ou seja, que quer que a polícia seja bandida também, são entendidos como mocinhos. Isso é uma narrativa errada que precisa ser combatida. Quem defende matar bandido, age como bandido e se torna bandido e é bandido. Quem te garante que ele vai respeitar os seus direitos humanos? A Marielle não era bandida e foi morta como se bandida fosse, porque queria denunciar os bandidos das milícias. Aí você fala, ela era uma vereadora esquerdista, foi bom os milicianos matarem ela, mas não são assassinados só militantes esquerdistas, são assassinados juízes, promotores, advogados, e muitos juízes, promotores e advogados não denunciam milicianos, até mesmo outros policiais honestos não denunciam com medo de morrer. Então o responsável por tudo isso, no final das contas, é você. Você, cidadão, que está apoiando isso, no final das contas, você é o responsável por tudo isso. O que precisamos é de cidadania e de uma polícia que seja a primeira a respeitar as leis e não descumprir as leis. Porque milícia e bandido são as duas faces de uma mesma moeda. Um não vive sem o outro. Com mais crime, mais pânico, mais rentável é o negócio das milícias e do crime organizado. Quanto mais bandido, mais policial bandido, mais milícia, mais eles ganham dinheiro. Quem luta pelos direitos humanos é o cidadão de bem. Quem luta contra os bandidos, né, que querem faturar com os crimes e ficar impune com os seus crimes. Então, o cidadão de bem luta por direitos humanos. Os bandidos lutam contra os direitos humanos porque eles querem ter autorização da sociedade para serem corruptos e bandidos e agir fora da lei. Juízes mortos pela milícia e pelo crime organizado. Vítima, Patrícia Acioli. Um caso que chocou o Niterói, no Rio de Janeiro, e a todo o Brasil. Profissão, juíza de direito da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Quando isso aconteceu? Agosto de 2011, não está muito longe. Né? O que aconteceu? Executada com 21 tiros na frente de casa, no Espírito Santo. Vítima, Alexandre Martins. Profissão, juiz de direito da Vara de Execução Penais. Aqui o crime organizado, né? A milícia é só uma ponta do crime organizado. O crime organizado aqui não eram até julgados e condenados e as penas não eram cumpridas. Chegava na Vara de execuções penais e não eram executadas, não eram cumpridas as penas. Este herói do povo brasileiro, hoje um Marte, Dr. Alexandre Martins, começou a fazer a Vara de Execuções Penais funcionar e os bandidos a responderem, a pagarem por seus crimes. Bandidos do crime organizado, de milícias e etc. Executado na frente da academia que frequentava com 3 tiros. O juiz capixaba era considerado um símbolo de justiça e um forte nome contra a impunidade da capital do Espírito Santo. Alexandre cuidava de casos de crime organizado e também foi uma das vozes de denunciar as irregularidades no sistema carcerário do Estado. Desde 2001, o juiz recebia ameaça de morte por denunciar ações da organização criminosa da cidade e já precisava de uma escolta policial para garantir sua integridade, como muitos polícios
muitos juízes, muitos procuradores, promotores e advogados. São muitos, muitos, por sua culpa, que ao invés de defender esses que são os verdadeiros heróis, você está defendendo os corruptos, os mesmos que falam bandido bom é bandido morto. Em 2002, Alexandre relatou ao governo José Inácio e o presidente do TJS graves irregularidades no Instituto de Readaptação Social e no sistema carcerário. O capitão da PM do Espírito Santo, Romildo Silva, como um dos principais envolvidos. 12 anos depois, um dos mandantes principais da execução foi o juiz julgado e condenado a 23 anos de prisão, coronel aposentado da PM, Walter Gomes Ferreira. Além dele, mais 7 pessoas foram julgadas e condenadas pelo crime, um dos julgamentos mais longos da história do Espírito Santo. A história de Alexandre Martins foi contada no livro Espírito Santo, escrito pelo sociólogo Luiz Eduardo Soares e pelo juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, e do ex-secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Rodinei Rocha Miranda. Esses são aqueles que lutam, né, pela lei, o cumprimento da lei. É esses que nós devemos apoiar. Tema Segurança Pública, parte 4. Obrigado.